parei aqui na nossa discussão sobre proteção catódica, né? Falamos sobre isso na aula passada, tá? Nesse exemplo aqui de um tanque, né, de gás, por exemplo, combustível, né, sendo protegido por essa barra de magnésio, tá? Magnésio é um metal que tem um potencial de oxidação maior, então ele doa elétrons, né, ele se oxida e mantém o ferro livre da corrosão, tá certo? Muito bem. O que acontece? Aqui vão aparecer alguns textinhos, tá, pessoal? Pequenos, e vão trazer à tona algumas situações, tá? Por exemplo, a corrosão, por exemplo, ela corresponde a 3% do PIB, em termos de custos, tá? Custos para prevenção. Então, se gasta atualmente no Brasil 3% do PIB para se evitar corrosão, tá? Um dado importante aqui, nesse slide, é que um quarto, né, a gente está falando que um quarto do aço produzido no mundo é destruído por corrosão, tá? Então, isso é muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa. Então, vocês vejam como a corrosão realmente é um mal, né? Um mal que precisa ser remediado, tá? Então, por isso que a gente está aqui discutindo. Vamos lá, então. O pessoal que estuda bastante essa parte de corrosão, geralmente é a galera do curso de Engenharia de Materiais, tá? Também Engenharia Mecânica. Só que os engenheiros de materiais, né, aí tem nossa amiga Divanira, né? Eles têm, como é que eu posso dizer? Eles têm um know-how, ou seja, eles sabem fazer, né? Eles sabem fazer melhor, né, esses estudos, né? Eles têm o know-how, tá? Eles sabem fazer, eles sabem como fazer, porque eles estudam muito profundamente as características de cada material. E também eles estudam uma parte que não sei se vocês já viram no curso de materiais, chamada diagrama de fases. Já viram diagrama de fases em materiais? Sim, a gente já viu com Divanira. Muito bem. Então, nos diagramas de fases, por exemplo, quando eles vão estudar diagrama de fases para metais, é possível prever as condições, né, e as condições onde vai ocorrer a possível corrosão. Tanto as condições como também com relação à composição, né, nas misturas, tá? Então, eles sabem como fazer. Então, geralmente, o responsável pelo estudo mais amplo da corrosão são os engenheiros de materiais. E eles preparam muito esse terreno para o pessoal da engenharia mecânica. Porque a engenharia mecânica, na verdade, eles estão preocupados com propriedades físicas, né, dos materiais, né? Porque eles aplicam os materiais e estão mais interessados em utilizar e também construir máquinas, né? Dar manutenção em máquinas que tenham propriedades tal quais aquelas que eles projetaram, tá? Logicamente que quando um engenheiro mecânico projeta uma máquina para ser confeccionada, ele faz um estudo antes do material. Só que, às vezes, como ele não é conhecedor do material, quem faz esse estudo é o engenheiro de materiais. Então, trabalha em parceria. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, numa indústria grande, né? Você vai ter um engenheiro mecânico que projeta o equipamento, tá? Projeta o equipamento. Você vai ter um engenheiro eletricista que vai trabalhar na questão como esse equipamento vai funcionar, né? A questão das conexões elétricas, tá? Não do equipamento somente, mas de toda a fábrica.
você vai ter um engenheiro de materiais que vai estudar a melhor composição para esse equipamento. Então, são 3 engenheiros já aí trabalhando juntos. Eletricista, mecânico e de materiais. E você vai ter um engenheiro químico que vai trabalhar na aplicação, tá, de substâncias dentro de um processo que vai utilizar esses equipamentos e vai testar, de fato, a eficácia de tudo. Então, a eficácia do sistema elétrico, das conexões, né, das perdas de calor e tudo mais, da máquina, como funciona, do material, como é que eu posso dizer, do desempenho do material, quem testa tudo isso no fim, dentro do processo é o engenheiro químico, porque ele vai botar aquilo para funcionar de maneira integrada, tá? Porque o engenheiro eletricista faz uma coisa, o engenheiro mecânico faz outra, o de materiais faz outra. Aí depois eles vêm funcionando essas 3 coisas. Mas só quando entra o processo químico é quando você tem certeza que aquilo ali deu certo. Ok, pessoal? Vamos lá. Aí quando eu falo do engenheiro químico, né? Logicamente que aí vem junto, né? Toda uma equipe, né? Engenheiro químico, porque o engenheiro químico está na frente dos processos, né? Mas aí o engenheiro químico, aí depois vem o químico industrial, com a parte do laboratório, e o técnico, né? O técnico em química, ele pode tanto trabalhar junto ao engenheiro químico, como junto ao químico industrial, né? O técnico em química, por isso que vocês têm uma formação geral. Essa formação geral é para vocês, se forem trabalhar na indústria, trabalharem tanto junto a um engenheiro, acompanhando o processo, como também vocês têm condições de trabalhar no laboratório, acompanhando o químico industrial, tá? Então, o técnico que a gente forma é um técnico com visão global da indústria, tá? Ok? Ficou claro isso? Beleza. Aqui tem outros slides, né, sobre corrosão, e a corrosão ela depende muito da velocidade, tá bom? Depende muito, as variações de corrosão dependem muito da velocidade, depende da cinética, né, que vocês já viram, eu estou só revisando. Então, a corrosão depende de quê? Depende dos mesmos fatores que as reações químicas dependem, tá? Fatores são esses: temperatura, concentração, tá? E fatores mecânicos também. Fatores mecânicos, né? A qualidade dos materiais, isso tem a ver com os fatores mecânicos, e a natureza, tá? Qualidade é uma coisa. A qualidade de um material tem a ver com o quão aquele material se aproxima daquilo que foi projetado para ele. Ou seja, o quão ele ficou próximo do ideal, vamos dizer assim, né? Então, isso, mais ou menos, a gente tem como qualificar o material, tá? Beleza. Então, a gente pode comprar materiais. Você pode comprar, por exemplo, uma peça para um processo. Essa peça pode ser ruim, né? Pode sofrer corrosão. Mas por que ela pode sofrer corrosão? Porque ela não tem a mesma qualidade que se pensava. Isso varia. Às vezes varia com o fabricante, né? Varia com a linha que você comprou. Você pode ter adquirido você pode ter adquirido um material fraco. Por exemplo, em casa, você pode ter comprado um jogo de talher, né? Vamos comprar um jogo de talher para dar de presente com o casamento de uma amiga minha, por exemplo, né? Eu já comprei jogo de talher. Se você comprar um jogo de talher fraco, que não tem aquela qualidade, né, que você pensava, ele vai se oxidar rapidamente, vai sofrer corrosão rapidamente, tá? Primeiro ataque químico que ele sofrer de uma palha de aço, por exemplo, um bombril, né, ele vai sofrer corrosão, tá? E outra coisa é a natureza. Qualidade é uma coisa, natureza é outra coisa. A natureza tem a ver com o tipo de ligação química que aquele material é feito, com a natureza da substância. Por exemplo, aí a corrosão vai variar, né? Por exemplo, materiais cerâmicos e polímeros, tá? São materiais diferentes. Os dois podem sofrer corrosão, mas são materiais diferentes, tá certo? Ele fala aqui que os materiais não metálicos, como cerâmicos e polímeros, podem sofrer ataques químicos diretos,
devido à ação de solventes ou outros agentes corrosivos. Apesar que a corrosão ela é mais evidenciada em materiais metálicos, mas ela ataca também materiais não metálicos, tá, pessoal? Por exemplo, vocês sabiam que os CDs... Você sabia que os CDs... ninguém mais usa CD, né, pessoal? Ninguém mais usa CD. CD é a sigla de Compact Disc, né? Ninguém mais usa isso, tá? Nem DVD também, às vezes. Acho que também ninguém mais usa DVD, nem CD. A mídia, que é o material de leitura, tanto do CD como do DVD, a mídia é orgânica. Vocês sabiam disso? A mídia é orgânica, é um polímero. Tá? A mídia, o materialzinho que fica na leitura, né? Ela é orgânica, é formada por um polímero. Então, com o tempo se desgasta. Então, se você não sei agora, vocês são da geração mais recente, mas as pessoas que guardavam, tinha música em CD, né, depois em DVD, né, a diferença do CD para o DVD é porque o DVD, ele acumula mais, né, mais material, e também ele é gravável, né, e também ele tem também questão do áudio não, do vídeo, né, assim, de você poder assistir. Quem guardava documentos nesse tipo de material pode ter sofrido grande prejuízo depois, se deixou um tempo guardado. Então, o cara tinha um CD, um DVD e deixou guardado numa caixa, deixou guardado por 5 anos, por exemplo. Aí, depois de 5 anos, ele foi lá ver. Deixa eu ver aquele CD que tem umas fotos legais, né, que tem uma foto lá, tem um álbum de aniversário de quando eu tinha 15 anos, por exemplo, né? Aí você tem lá aquele DVD de quando você fez 15 anos, vamos dizer assim. Sendo que você guardou esse DVD dos seus 15 anos, ou esse CD, você guardou no ambiente úmido, né? Ambiente úmido e um pouco sujo. Digamos que você guardou numa caixa que tinha algum resíduo orgânico, né, uma caixinha lá, ou você guardou num plástico lá que tinha um resíduozinho orgânico. Aí você foi lá e viu, quando você coloca no computador para rodar, outra coisa difícil hoje, você não encontra mais notebooks com entrada para CD nem para DVD. A quantidade de notebooks com essa entrada reduziu bastante. A gente só encontra mais alguns desktops, né? Alguns computadores desktop de bancada, né? Aí vamos lá, você vai lá olhar e aí o bicho não passa mais, não roda mais, né? A mídia não funciona mais. Aí você se desespera. Eita, e agora? Não tem mais nada. Por quê? Quem é que me diz por que isso acontece? Quem é que já viu um CD, ou já teve um CD ou um DVD destruído, né? Que ficou lá corroído. Quem é que sabe por que isso acontece? Quem quer responder aqui para mim? Quem já teve uma surpresa desagradável como essa? Alguém que já teve? Por ter guardado CD ou DVD? Alguém de vocês aqui já teve essa experiência? Bom, eu já tive. Né? Quando eu tinha muito CD de música, né? Aí, com o tempo, esses CDs vão se desgastando, né? Com o tempo. Alguns que eu não ouvia mais, com o tempo eles foram se desgastando. Bom, isso é uma corrosão, né? Uma corrosão que aconteceu, no caso, se você perdeu algum CD, algum DVD com isso, é uma corrosão bacteriana, tá? Então, a bactériazinha foi lá, as bactérias se alimentam de compostos orgânicos, tá? E a bactéria foi lá para consumir a matéria orgânica do seu CD, tá? A mídia. Então, essa mesma corrosão bacteriana,
ela ocorre também, por exemplo, com HDs. Aquele HD de computador, né? HD de computador também tem a mesma mídia orgânica, tá? Então, acontece esse mesmo problema de corrosão bacteriana nos HDs. Então, qual foi a saída que a tecnologia encontrou para isso? Qual foi a saída? Duas saídas que ocorreram agora há pouco. Vamos lá. A primeira saída no lugar de CD / DVD, o que é que nós temos? Agora, no lugar de CD e DVD, o que é que nós temos? O que é que nós temos atualmente, que nós usamos como estoque para mídia? Muito bem, Aniele. Pessoal, estamos conversando sobre corrosão, tá? Estamos falando sobre corrosão. Pendrive, né? Pendrive foi a primeira medida, tá? Que as ciências de materiais, olha, ciência dos materiais é quem procura, né? Quem procura essas soluções, tá, pessoal? A nossa amiga lá, Ivanira, né, que é engenheira de materiais, ela sabe muito bem disso. Então, a ciência dos materiais é quem procura essas soluções. Então, o que é que a ciência dos materiais fez? Buscou o pendrive. O que é um pendrive? O que é um pendrive? Pendrive é uma mídia também. Pendrive, ele serve como uma mídia. Só que ele tem uma cerâmica avançada. Tá? Ao invés de ser uma mídia orgânica, ali é uma cerâmica avançada. É feita por um semicondutor. Tá? O pendrive ele vai ter uma pastilha que é formada ali por um semicondutor. Esse semicondutor ele está impregnado numa cerâmica, num alumínio silicato. Tá? Então, aquilo ali forma é prensado, né? O semicondutor ele é prensado naquela pastilha. Se você olhar, tem uma pastilhazinha, às vezes preta, às vezes branca. E esse material é bem mais resistente ao ataque da corrosão, tá? Muito mais resistente. Foi uma saída que as ciências dos materiais acharam para isso aí, tá? A outra saída, quem achou foi a própria tecnologia da informação, que Antônio Henrique botou aqui, né? Por as nuvens. Essa saída foi a própria ciência da tecnologia da informação, que, né, deu para a gente aí as nuvens, tá bom? Teve uma outra saída, que também foi agora feita para evitar também, porque assim, um pendrive, ele não substitui, em termos de tamanho, um HD. O pendrive, né, ele entrou no lugar dos CD-DVD, beleza? Pendrive entrou no lugar do CD-DVD. O que a gente tem? A nuvem, ela pode, né? Ela entrou no lugar do HD. A nuvem substitui o HD. Tá? E outra coisa que substitui o HD é a memória SSD, tá? Um dispositivo mais leve dentro dos computadores, tá? Esses computadores, eles têm essa memória SSD, ela nos novos notebooks, ela é mais rápida, só que não tem mais HD. Então, o meu computador que eu estou aqui agora, falando com vocês, ele tem essa memória SSD, tá? Que é uma memória volátil, a memória ela é volátil, mas o que acontece? Ela salva o que fazemos, ela salva tudo o que fazemos, na verdade, tudo o que fazemos na nuvem. Muito bem, Arthur. CD substitui VHS. Assim foi, né? E assim vamos na evolução. Então, essa memória SSD,
ela vai salvando tudo que eu estou fazendo aqui no computador, ela vai salvando na nuvem. Por exemplo, se eu abro aqui um arquivo do Word, ela salva aquele arquivo na nuvem. Se eu vou fazendo aqui alguma coisa no PowerPoint, no Excel, vai salvando na nuvem. A nuvem que eu estou usando aqui nesse momento é a nuvem do... Eu vou fazer a propaganda aqui da Microsoft. É a nuvem do OneDrive. Beleza? Já ouviram falar no OneDrive? O OneDrive é da Microsoft. Essa nuvem da Microsoft, o OneDrive, essa nuvem da Microsoft, ela vem quando você compra o pacote do Office, tá? Existem outras nuvens, como, por exemplo, Google Fotos, né? Como, por exemplo, Dropbox, tá? Como, por exemplo... Vixe, Maria, agora me passou um branco na memória, mas existem diversas nuvens aí que você pode aderir. Todas elas têm um limite, tá? Elas têm um limite que você vai usar uma parte, né? Um certo espaço. Geralmente varia entre 10 e 15 GB. E depois, se você quiser mais, aí vai ter que pagar, tá? Então, a do OneDrive eu gosto porque eu uso o Office, né? Eu pago o Office e já vem ela junto, tá? Não lembro dos flop disks, não. Eu lembro dos disquetes. Lembro dos disquetes. Disquetes é bem antigo, tá? Eu cheguei a usar disquete. Pra vocês terem ideia, o disquete, ele também sofria corrosão, viu, o disquete. Um disquete não cabia nem uma foto, atualmente, de hoje, viu, pessoal? Você não, assim, mas também naquele tempo não existia câmeras digitais, né? A gente não tinha máquinas digitais. Então, o disquete, a gente nem pensava em colocar uma foto, porque também não existia foto digital, tá? Mas um disquete, ele só tinha espaço, se eu não me engano, para 1,5 megabyte. Vocês têm noção do que é isso? Um disquete que tem condições só, que a gente só tinha esse meio de guardar arquivos. Um negócio que era do tamanho dessa calculadora, o disquete era desse tamanho aqui, ó, dessa calculadora aqui, tá? E ele só cabia 1,5 megabyte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, disquete. Olha aqui um disquete. Olha, eu estou bem. Eu estou bem. Eu quase acertei, pessoal. A capacidade de um disquete, 1,44 megabyte. Tá? 1,44. Era isso mesmo. Eu botei 1,5 porque eu arredondei. Mas era grande esse bicho. Olha o tamanho deles aqui, ó. Olha o tamanho deles aqui, ó. Tá vendo? Eu usei muito isso. Muita gente, os pais de vocês usaram, né? Disquete, porque era o que a gente tinha na época, tá? Só que essa mídia interna do disquete, que era aqui, ó, mais ou menos aqui dentro, essa mídia, ela era orgânica e também, com o tempo, ela sofria corrosão, tá? Então, você não... Outra, você só guardava arquivo de texto. Não tinha como você guardar dentro de um disquete arquivo de imagem, porque já tomava o espaço todo. Beleza? Muito bem, então fizemos essa retrospectiva, né? Mas sem fugir do conteúdo, né? Conteúdozinho de corrosão. Pessoal, então a corrosão ela pode acontecer em materiais diversos. Não é obrigado a ser metálicos, não, tá? Existe uma coisa muito interessante nesse texto aqui, ó, que diz que tem coisa que pode aumentar a possibilidade de uma corrosão, que são esforços mecânicos, tá? Quando você tem um objeto e você fica fazendo muito esforço mecânico com aquele objeto, ou, por exemplo, uma estrutura que sofre muito esforço mecânico, esse esforço mecânico vai causar uma deformação que pode iniciar um processo de corrosão, tá? Então, a corrosão, ela é ajudada por muitos fatores, tá, pessoal? Muitos fatores ajudam a corrosão.
Vamos lá. Existe, aqui nós temos duas definições, aqui era por ter traduzido, tá? Aqui era por ter traduzido, aqui tem duas definições de corrosão, tá, pessoal? Tanto uma como a outra diz que a corrosão, ela é causada, tá, pessoal? Ela é causada por fatores, tá? Fatores externos, né? Que provocam reações irreversíveis, tá? A materiais. Esses materiais podem ser metálicos, cerâmicos, polímeros, tá? E essas reações vão causar consumo ou então vão dissolver o material. Então, a corrosão ela pode provocar um consumo daquele material, tá? Ou então a sua dissolução. Bom? Mas não quer dizer automaticamente que a corrosão ela vai, vamos dizer assim, de maneira rápida, tá? Eu posso corrigir aqui um pouquinho, causar uma deficiência daquele material, tá? Ela tem como a gente fazer esse tratamento do material, tá certo? Mas ela pode provocar, né, como eu posso dizer, uma perda de função do material, tá? Pode causar uma perda de função. Então, existe aqui uma definição da ISO, né, prevista numa ISO, de 1986, e tem a definição da IUPAC, tá, pessoal? E aqui tem a definição, realmente, de fato, do que seria a corrosão. Tá? É uma interação físico-química de um metal com o meio, que resulta em alterações das propriedades do metal e, frequentemente, a degradação funcional. Ele vai perdendo a função gradativamente, tá? Só que tem que corrigir. Aí o PAC já corrigiu aqui. Na verdade, aí o PAC corrigiu mais uma coisa que a gente já sabia, que não é obrigado a ser metal. Pode ser cerâmico, pode ser polímero, tá? Não é obrigado a ser metal. Quando ocorre a corrosão, uma reação clássica é essa aqui, ó. Um metal que está no seu estado de oxidação zero, ele vai perder elétrons, se tornando um metal cátion, né, ó, se tornando um íon cátion, com carga N+, porque perdeu N elétrons, tá? Então, essa carga N+, é esse mesmo N de elétrons que ele perdeu, tá certo? Aí nós temos esse exemplo que eu já falei a vocês, né, já viu, corrosão do ferro. A corrosão do ferro, aqui no caso tem uma diferençazinha que eu não mostrei outra vez, ela é incrementada, tá? Quando existe a presença de um eletrólito. Que eletrólito é esse aqui? Nesse caso aqui é o sal, tá, pessoal? Então, quando nós estamos próximo do mar, né? Quando nós estamos próximo do mar, a brisa do mar, que é aquele ventinho gelado, tá? Aquele ventinho do mar, ele leva para casa moléculas de água. Então, as casas que estão ali próximo do mar, e os automóveis, tudo, né? Sofrem aquele vento que tem moléculas de água, e nas moléculas de água podem ser arrastadas algumas partículas dissolvidas de sais. Sais que estão dentro da água do mar, tá certo? Então, esses íons estão dissolvidos, ó, íon sódio e íon cloreto, por exemplo. Cloreto de sódio, né, que tem bastante na água do mar. Esses íons, o que acontece? No momento que essa água, ela se acumula na superfície de um imóvel ou de um automóvel, se a temperatura diminuir um pouco, a gente vai ter a formação de uma gota, né? Esse NaCl, ele fica lá depositado na peça, né, como está aqui depositado. Quando a gente tem a condensação da água, forma-se gotas, não é verdade? Então, essa gota, ela é prejudicial porque a gota d'água é um meio líquido, meio aquoso, favorece processos de transferência de elétrons. Aí, os eletrólitos, ó, eles vão favorecer a transferência do elétron do ferro para cá. Então, o ferro que está na superfície vai transferir mais facilmente o elétron para a gota d'água.
quem é que vai absorver esse elétron? Quem vai absorver esse elétron é o oxigênio do ar. Absorve esse elétron. Depois, quando absorve esse elétron, aí a gente vai ter a formação da ferrugem, tá? Porque o próprio oxigênio que absorveu o elétron, ele vai reagir com ferro, formando o hidróxido ou o óxido de ferro, tá? Aqui, no caso, formou o hidróxido, tá certo? Então, o ferro é o ânodo, e como a gente já viu, né, a água e o oxigênio vão agir como cátodo, recebendo esses elétrons, tá? Muito bem. Aqui nós temos a imagem de algumas superfícies. Como é que elas agem, né? Uma superfície de zinco, por exemplo, quando ela é oxidada, ela pode gerar gás hidrogênio, em pequenas quantidades, tá, pessoal? Ela pode gerar gás hidrogênio. Isso é em pequenas quantidades, porque o zinco ele sofre corrosão, mas a corrosão dele não é tão perceptível como a do ferro. Já a superfície do ferro, quando sofre corrosão, que os elétrons estão saindo, ó, os elétrons estão saindo, a gente vai ter a transformação de hidroxilas. Então, a ferrugem é isso aqui. O hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Muito bem. Para a gente ir finalizando a aula, vamos falar de cinética, tá? Nesse slide, ele está falando que a velocidade da corrosão, ela depende muito, muito, muito da área, tá? Ela depende da área, tá certo? Se a gente pegar a lei de Faraday e aplicar na corrosão, eu posso dizer a vocês, então, que a velocidade da corrosão, em termos de lei de Faraday, a gente vai fazer uma análise da corrente que passa através de uma área, logicamente, em centímetros quadrados, pode ser em metros quadrados, tá? Como é que é feito esse cálculo? Então, a velocidade, como você já viu em cinética, é a medida da variação da matéria, tá? Pode ser em massa ou em número de mol, né? Ou em concentração, vocês já viram isso com o André ano passado. Então, a gente mede a velocidade de uma reação através da variação da matéria, né? Aí pode ser em número de mol, em massa ou em concentração. E essa variação, no caso, tem que ter o tempo aqui como um fator fundamental. Só que no caso de uma velocidade eletroquímica, né? Porque a corrosão é um fenômeno eletroquímico, a gente vai multiplicar aqui a área pelo tempo. Quando a gente multiplica a área pelo tempo, vamos lá, pessoal, vocês vão me entender, espero que vocês me entendam agora. Quando a gente multiplica a área pelo tempo, massa por área, quando a gente faz massa por área, a gente está tentando buscar uma espécie de densidade. O que é densidade? Né? Massa por volume, não é isso? Massa por volume é densidade. Massa por área também é densidade, tá? Também é densidade, porque nós estamos avaliando o quê? Estamos avaliando uma grandeza material, tá? Essa é a palavra. Estamos analisando uma grandeza material em um espaço. O quanto essa grandeza se espalha ou se distribui num espaço, né? Esse espaço é um espaço em duas dimensões, que é uma superfície, beleza? Então, por exemplo, se eu medisse a densidade de corrente nessa superfície, o quanto passa de corrente nessa superfície, eu estaria medindo a densidade de corrente por área, tá? Por área. Que área é essa? Seria isso aqui vezes isso aqui, tá? Isso aqui vezes isso aqui, tá bom? Isso é uma medida de densidade. Não é uma densidade em 3 dimensões, mas é em 2 dimensões. Densidade por área, massa por área.
Então, quando eu meço a massa pela área e o tempo, produto área-tempo, eu chamo isso de densidade de corrente, tá? Densidade de corrente, beleza? Seria a área em centímetros quadrados, tá bom? Densidade de corrente. Então, a velocidade da corrosão, que é um processo eletroquímico, é dada pela variação da massa, ou pode ser que é a perda de massa, né? A variação da massa sobre a área vezes o tempo. Tá? Essa massa pela área, a gente chama de densidade, que é esse símbolo aqui chamado, essa letrinha chamada ρ. Tá? Uma letrinha grega chamada ρ. Ρ. Vocês já ouviram falar dessa letrinha grega? A grega ρ. Aqui, ó. É bom, de vez em quando, a gente dá uma olhadinha, tá, pessoal? No alfabeto grego, tá? Aqui, um alfabetinho grego aqui, ó, bonito tudo, ó. Tá aqui a letra ρ. Ela, quando você bota esse P, fica meio estranho esse P, tá? Geralmente esse P aqui é mais usual, tá, pessoal? Esse P aqui um pouco diferente, tá certo? Ó o delta. Eu uso mais esse segundo, os dois deltas são utilizados, né? Mas esse P aqui do ρ é mais famoso. Se eu botar o P maiúsculo, talvez alguém ache esquisito. Então, essa letra grega ρ, o Antônio Henrique falou que já viu, beleza. Essa letra grega ρ, ela é chamada de, por uns, é chamada de massa específica, tá? Ou densidade, tá certo? Ou densidade. Se você quiser também acrescentar um termo aqui, um termo X, também pode ser acrescentado esse termo X. Esse termo X significa dizer o quanto se perdeu da espessura, tá? Esse X é a perda da espessura. Se você quiser colocar esse termo, se for dado na questão, também podemos utilizar esse termo X. Beleza? Ok. Ok, aqui um exemplozinho de, né? Aí eu começo na aula que vem falando dos tipos de corrosão, tá, pessoal? Eu vou ter